Olá pessoal! O vídeo de hoje será sobre energia. Nós vamos aprender o significado de energia na física, os tipos de energia que a gente encontra na natureza e como essas energias se comportam, como a gente pode calcular o seu valor. A definição de energia ela é um pouco complicada, não temos uma definição específica para o conceito de energia, mas a ideia de energia está relacionada com a capacidade de movimento, por exemplo. Nós, seres humanos, quando nos alimentamos, nós estamos consumindo alimentos que vão nos dar energia para a gente caminhar, andar. Os animais vão fazer a mesma coisa, eles vão se alimentar e a partir dos alimentos vão ganhar energia para correr, pular. Então existem vários tipos de energia, várias formas de energia. A energia elétrica que a gente recebe em nossas casas, a gente utiliza para acender uma lâmpada, para carregar o celular, para ligar uma geladeira. Então existem vários tipos de energia. Existem energias térmicas, que estão relacionadas com troca de calor, energia elétrica, energia mecânica, que a gente vai ver que existem energias que dependem do movimento dos corpos, da velocidade com que esse corpo se desloca, chamada de energia cinética. Existe energia potencial, que está relacionada com a posição que esse objeto ocupa em relação a algum ponto referencial. Então existem vários tipos de energia. E essas energias elas vão se apresentar na natureza de forma que elas não podem nem ser criadas nem destruídas do nada, elas são transformadas uma forma em outra forma. Essa é uma definição importante de energia. Ela é uma grandeza escalar, portanto é uma grandeza que possui um valor definido, então não faz sentido a gente falar em direção e sentido de energia. Energia vai ter apenas um valor associado, que não pode nem ser criada nem destruída, ela pode ser transformada. Então a gente pode ter energia cinética, energia do movimento sendo transformada em energia elétrica, por exemplo. A gente pode ter energia térmica sendo transformada em energia cinética. Então a gente sempre tem um tipo de energia sendo transformada em outro, mas nunca essa energia vai ser criada do nada ou destruída. Por conta disso, esses processos de transformação de energia, de um tipo de energia em outro, vão ocorrer sempre de maneira que a quantidade total do sistema, a quantidade total de energia seja conservada nessas transformações. Isso é um conceito muito importante na física, a ideia de que em todos os processos a energia total do sistema é conservada. Isso é muito importante. Sempre que houver processo de transformação de energia, não importa qual é o tipo de energia inicial e o tipo de energia final que você vai obter. O processo de transformação sempre vai ocorrer de maneira que essa quantidade total seja conservada. Por enquanto, nós vamos estudar as energias mecânicas, as energias relacionadas com posição e movimento do corpo. A primeira energia que a gente vai ver é a energia cinética. A energia cinética está relacionada com corpos em movimento, corpos que possuem velocidade diferente de zero. Qualquer corpo que se movimenta com uma velocidade diferente de zero tem uma energia cinética associada. A gente caminhando, uma fruta caindo de uma árvore, todos esses movimentos vão ter uma energia cinética associada a ele. A energia cinética ela está relacionada com a velocidade dos corpos. Se a velocidade for igual a zero, se o objeto estiver em repouso em relação a algum referencial, essa energia cinética, portanto, vai ser zero, já que a energia cinética depende da velocidade. E a gente vai conseguir calcular o valor dessa energia cinética usando essa equação aqui do quadro. A energia cinética de um corpo é igual à massa dele vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, sempre que a gente estiver interessado em calcular a energia relacionada ao movimento de um corpo, a energia associada à sua velocidade, a gente vai usar essa equação para calcular a energia cinética. Quanto maior a massa de um corpo, maior sua energia cinética. E quanto maior sua velocidade, maior a energia cinética. E tem um dado importante relacionado à velocidade.
A velocidade é elevada ao quadrado na equação da energia cinética. A energia cinética ela vai crescer com um fator quadrado à medida que a velocidade cresce. Se a gente tem, por exemplo, um corpo que se movimenta com uma velocidade de 2 metros por segundo, significa que quando a gente substituir na fórmula, esse 2 metros por segundo vai ser elevado ao quadrado, vai dar 4. Então a gente vai ter uma energia cinética 4 vezes maior. Sempre que a gente estiver calculando o valor de energia, vamos ter uma unidade associada. A unidade da energia no sistema internacional é o joules. A gente representa com um J maiúsculo. Lembrem lá que toda medida que a gente faz sempre vai ter uma unidade associada a ela. No caso das energias, seja energia cinética, energia potencial, energia elétrica, energia vai ter unidade de joules. Além da energia cinética, que está relacionada com a velocidade do movimento dos corpos, existe também a energia potencial. A energia potencial está relacionada com a posição de um corpo em relação a um ponto de referência, um referencial. Essa energia potencial, ela vai depender da altura ou da posição que esse corpo ocupa em relação a uma posição de referência, a uma posição onde a gente vai considerar essa energia potencial nula. Existem dois tipos de energia potencial. Existe a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Vamos ver a diferença entre as duas. A energia potencial gravitacional está relacionada com a altura que um objeto está em relação ao ponto de referência. Então, nesse exemplo, nós temos um objeto de massa m que está a uma altura de 2 metros. Então, ele está a uma altura de 2 metros em relação ao chão. Então, o chão é o ponto de referência que a gente está considerando. Esse ponto de referência, o chão, onde a altura é igual a zero, seria o ponto onde essa energia potencial gravitacional é zero. Quando esse corpo está a uma altura de 2 metros em relação ao chão, em relação ao ponto de referência, existe uma energia potencial gravitacional associada a ele. Essa energia potencial gravitacional está relacionada com a aceleração da gravidade, com o campo gravitacional. No caso de objetos próximos à superfície da Terra, está relacionado com o campo gravitacional da Terra. A energia potencial gravitacional vai ser calculada através dessa equação, que vai depender da massa do corpo, da aceleração da gravidade e da altura. A gente vai representar a altura por essa letra H. Então, o H nessa equação significa altura. O m é a massa, o g é a aceleração da gravidade. No caso da Terra, costumamos usar o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. No momento que esse objeto se desloca, que ele começa a cair dessa altura de 2 metros, por exemplo, em direção ao solo, essa energia potencial gravitacional começa a diminuir e é transformada em energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional também é uma grandeza escalar, é uma medida que não tem direção e sentido, só tem um valor associado a ela. A unidade continua sendo o joules, que é um tipo de energia, que pode ser positivo ou negativo, diferente da energia cinética que a gente viu anteriormente. A energia cinética, por ter o valor da velocidade ao quadrado, só vai poder ter valores positivos. Porque o quadrado, sempre, se um objeto tiver, por exemplo, uma velocidade negativa, por estar ao quadrado, esse valor fica positivo. E massa nunca vai ser negativa. Então, energia cinética sempre positiva. Energia potencial gravitacional pode ser positiva ou negativa. Essa energia, ela vai existir quando o corpo estiver em repouso, a uma certa altura do ponto de referência, ou quando ele estiver em movimento. Então, essa energia, ela pode existir tanto para corpos em repouso, como para corpos em movimento, com velocidade diferente de zero. Por quê? Essa energia depende apenas da posição em que o objeto está
em relação ao ponto de referência, diferente da energia cinética que depende da velocidade. Outro tipo da energia potencial é a elástica. A energia potencial elástica está associada a corpos que podem ser esticados ou comprimidos, corpos que possuem uma elasticidade. Essa energia potencial elástica também vai existir quando o objeto for deslocado da sua posição de referência. Vamos lembrar lá que a energia potencial está relacionada com essa posição, tanto a gravitacional como a elástica. No caso dos corpos elásticos, o que vai acontecer? Vamos olhar para o desenho da mola. Inicialmente a gente tem uma mola presa a um teto, por exemplo, e essa mola ela tem um certo comprimento. Se a gente estica essa mola, o que vai acontecer com o comprimento dela? Ele vai aumentar. Ele vai ter a sua posição deslocada. Ele estava com um comprimento que a gente pode chamar de comprimento L0, comprimento inicial, e ao ser esticada, quando a gente faz uma força, então a gente aplica uma força e estica essa mola, ela vai ter o seu comprimento aumentado. Vamos chamar esse comprimento de L. Essa diferença aqui do comprimento, esse tanto que a mola aumentou de comprimento quando ela foi esticada, que a gente vai chamar de X, vai nos ajudar a calcular o valor dessa energia potencial elástica. Por quê? Essa diferença no comprimento dela, essa diferença na sua posição, é justamente o que está relacionado com a energia potencial. É uma variação da posição em relação ao ponto de referência. O ponto de referência inicial era no comprimento L0. Quando ela foi esticada, ela ocupou uma nova posição, a posição de comprimento L. Portanto, a energia potencial elástica vai depender dessa posição, do tanto que a mola foi esticada, ou se ela fosse comprimida, se ela tivesse seu comprimento diminuído, o quanto ela diminuiu de comprimento. Então depende da posição de deformação da mola e depende também da dureza dessa mola, do material que ela é feito. Quanto mais rígida, quanto mais difícil é você esticar essa mola, maior é essa constante. Isso aqui é uma constante chamada de constante elástica da mola, que depende do material que essa mola é feita. Portanto, a energia potencial de uma mola, energia potencial elástica de corpos elásticos, vai depender da constante elástica da mola, da dureza desse objeto, da posição de deformação da mola, do quanto essa mola foi deslocada da sua posição de referência, da sua posição inicial. E a partir do momento que essa mola sofre uma deformação, ela está sofrendo a ação de uma força. Que força é essa? Quando uma mola é esticada, quando eu faço uma força aqui e estico essa mola vai fazer o quê? Ela vai fazer uma força na direção contrária para voltar à sua posição inicial, à sua posição com o comprimento inicial antes da aplicação dessa força. Então, vai existir uma força elástica exercida por essa mola, tendendo a voltar para a sua posição inicial. Essa força elástica ela é calculada pela lei de Hooke. Hooke foi um físico que teve grandes contribuições também na física e que elaborou essa teoria sobre a força em corpos elásticos. Então a gente vai calcular a força elástica a partir dessa lei de Hooke. Essa força vai ser uma força negativa porque ela vai ter sentido contrário à aplicação da força. Então, se eu faço uma força puxando a mola para baixo, a força elástica está no sentido contrário, está para cima. Se eu puxo para baixo, força elástica para cima. Então, ela é negativa, depende da constante elástica da mola, depende da dureza da mola, do material que essa mola é feita, e depende do deslocamento, da deformação da mola, do quanto essa mola foi esticada ou comprimida. Como estamos falando de força, unidade de força elástica continua sendo Newton. E assim como a energia cinética, que só pode ter valores positivos por ter sua velocidade elevada ao quadrado, a energia elástica também só vai ter valores positivos. Por quê? A deformação do objeto, do corpo elástico, também está ao quadrado. Portanto,
energia potencial elástica só pode ser positiva. Já a energia potencial gravitacional pode ter valores positivos ou negativos. Como eu falei inicialmente, essas transformações de energia de um sistema são conservadas. Então, a quantidade inicial de energia vai ser igual à quantidade final de energia depois do processo de transformação. Isso vai nos permitir construir uma lei de conservação de energia. Isso aqui vai ser muito importante para a gente na física, vai nos ajudar a resolver alguns problemas mais complexos do que a gente vinha resolvendo até aqui. Essa lei de conservação de energia, então, fala o seguinte, que a quantidade de energia total inicial de um sistema é igual à energia total final depois de um certo processo de transformação. Como estamos vendo energias mecânicas, energias relacionadas a movimento e posição, energia cinética e energias potenciais, gravitacional e elástica. A energia mecânica, o que a gente vai chamar de energia mecânica, é a soma das energias cinética e potencial de um sistema, de um corpo. A energia mecânica, portanto, que a gente vai representar pela letra E e o M, energia mecânica, vai ser a energia cinética mais a energia potencial. A energia potencial pode ser tanto a gravitacional como a elástica. E, portanto, a lei de conservação de energia mecânica vai ser a energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Vamos lembrar que a energia cinética é calculada como massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Já a energia potencial gravitacional é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Já a elástica, a energia potencial elástica, vai ser a constante da mola vezes a deformação sobre 2. Então, temos três energias mecânicas que a gente viu. Cinética, relacionada com a velocidade, com o movimento dos corpos. Energia potencial gravitacional, relacionada com a altura que o objeto está em relação ao ponto de referência. E energia potencial elástica, relacionada com a elasticidade do corpo. Essas três energias, elas vão poder ser substituídas aqui na soma da energia mecânica. Energia mecânica vai ser a soma dessas três energias. Portanto, energia mecânica inicial é a soma dessas energias no processo inicial de observação de um sistema. Então, ficaria energia cinética, massa vezes a velocidade ao quadrado inicial sobre 2, já que a gente está olhando para o início de uma transformação, mais a energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade, vezes essa altura inicial, e se houver energia potencial elástica, constante elástica da mola vezes deformação ao quadrado sobre 2, igual a essa energia mecânica final, é a soma das energias depois do processo de transformação. Massa vezes velocidade ao quadrado final sobre 2, energia cinética final, mais potencial gravitacional final, massa vezes gravidade vezes altura final, mais a elástica final. Então, a gente tem aqui a demonstração dessa lei de conservação de energia mecânica. As energias mecânicas iniciais, a soma das energias iniciais vai ser igual ao valor da soma das energias final. Essa quantidade igual a essa final. Então, essas quantidades não vão variar, vão ser conservadas. O que vai mudar é o tipo de energia que você tinha inicialmente vai ser transformado em outro tipo de energia. Isso aqui vai ser muito útil a partir do momento que a gente começar a resolver exercícios a partir da ideia da energia associada ao tipo de movimento que a gente for observar.